histórias. A Rosângela é uma amiga minha e é uma grande empreendedora também. Como é bom a gente ver mulheres crescendo, como é bom a gente ver mulheres se ajudando. Inclusive, eu estou recebendo aqui uma grande mulher também, que é a Stephanie Duarte, para a gente conversar sobre essa questão da expansão da consciência. E é exatamente isso que a gente quer para as nossas vidas, né, Stephanie? Bom dia. Com certeza. Bom dia, tudo bem? Muito feliz de você estar aqui com a gente. Eu também estou muito feliz pela oportunidade de falar sobre esse assunto, que é um assunto que pouquíssimas pessoas falam, né? E nós estamos tão carentes de compreender melhor a mente, expandir a consciência. Para vocês entenderem um pouquinho como a Stephanie chegou até essa posição hoje de mentora, no início de 2022, depois de anos de sofrimento e buscando entender por que as coisas acontecem de uma certa maneira, ela chegou aí a um conteúdo que abriu muito a mente para essa questão do conhecimento, que mudou ali completamente a tua vida. Ali você se tornou uma atleta da mentalidade, né, Stephanie? Começou a ter resultados rápidos, como, por exemplo, gente, se livrar da obesidade, da insônia, da enxaqueca, a candidíase de repetição, crise de pânico, ansiedade, depressão, estresse, ciclo menstrual irregular, ou seja, são tantas coisas que a gente, assim como a Stephanie, passa na vida, e isso vai muito para essa questão do nosso consciente. Exatamente. Então, eu já vinha buscando, eu sou uma pessoa que sempre busquei os porquês na minha vida, né? Sempre estava procurando os porquês. E eu encontrei esse conteúdo onde o especialista ele dizia assim, se você tentar mudar o que está fora da sua vida sem mudar o que está dentro, é como você mudar a imagem desse espelho sem mudar a pessoa que está na frente do espelho. A partir dali, a minha vida ela abriu assim um mundo de possibilidades, porque eu já sabia por onde começar a busca para conseguir a transformação que eu precisava. Porque geralmente a gente sempre busca fora, né? É um curso a mais, que a gente está sempre buscando fora. Aí eu aprendi a olhar para dentro. Para dentro, né? Porque muitas vezes a gente realmente fica, né, com essa necessidade que a gente tem no trabalho, de você querer sempre fazer o melhor ali no seu ambiente de trabalho, querer se doar demais. Às vezes a gente espera muito das pessoas aquilo que a gente tenta que as pessoas pensam da gente, às vezes a gente não consegue e isso acaba deixando muitas inseguranças, muitas incertezas, muitas coisas vêm para você e você acaba acumulando tudo aquilo e aí você começa a ter crises de enxaqueca, de repetição, começa a ter muitos problemas e você não entende o porquê isso está acontecendo com você. E aí a gente fala, por exemplo, sobre essa expansão da consciência, que eu vou inclusive pedir, Stephanie, para que você explique um pouquinho para quem está do outro lado da telinha o que é realmente essa expansão. O que é a expansão de consciência, né? É quando eu começo a olhar a vida mais do que o óbvio, né? Quando eu começo a entender que eu sou corpo, alma e espírito em profundidade, quando eu começo a estudar o que é a alma, o que é o espírito, como é que ele se comunica comigo, como é que eu posso alinhar o corpo, a alma e o espírito para que eu consiga comunicar ao universo o que eu quero. Porque o que acontece? Quando o meu corpo está desconectado da alma e do espírito, a minha vibração ela é confusa. Então, eu começo a atrair para mim todas essas coisas que a gente comentou e outras coisas do mundo à nossa volta, como se fosse um feedback, né? Comunicando com a gente que não está legal, que a gente precisa de fazer um ajuste. Então, essa expansão é quando eu começo a alinhar essas informações, quando eu começo a entender ali Gênesis 1:26, né, imagem e semelhança, o que significa ser imagem, o que significa ser semelhança, como é que eu aplico isso na minha vida. Então, é esse processo que vai expandindo a nossa consciência, que até então ela está meio fechada e a gente às vezes está tentando lidar só com o corpo, sem compreender que somos esse ser trino e que o alinhamento disso é que facilita a vibração do nosso corpo ser uma vibração coesa, uma vibração precisa. Resumidamente, expandir a consciência é desfrutar ao máximo do extraordinário, dessa extraordinária aventura que é viver.
Exato. Eu posso dizer assim, que quando eu comecei a compreender isso, comecei a compreender que existem umas regras, tá? Muito precisas aqui no universo que a gente não entende. Existem leis, assim como tem a lei da gravidade, tem outras leis que regem a nossa vida. E às vezes a gente não está obedecendo, a gente não está entrando em harmonia com elas. E aí não entende por que tantas coisas erradas acontecem. E aí a gente vai buscando, vai absorvendo, vai aplicando. Que eu sempre digo assim, que o conhecimento, né, é igual um veneno. Se tiver no vidrinho lá, não mata ninguém, né? Então, ou seja, não mata a incoerência se a gente não, de fato, tomar e começar a aplicar na nossa vida. E isso você percebeu lá em 2022. Fez total diferença na tua vida? Fez total diferença. Quando eu comecei a estudar esse conteúdo, a primeira coisa que aconteceu foi eu perdi cerca de 12 quilos no primeiro mês, sem fazer dietas. Foi mesmo, Stephanie. Olha o poder da nossa mente, da nossa consciência, o quanto que ele é importante, né? Tem pessoas que tentam fazer dietas, tem pessoas que tentam emagrecer, mas ela não consegue de jeito nenhum. Isso pode estar muito ligado. Tudo está ligado, na verdade. Tudo está ligado à mente. Porque, assim, tudo começa, né, no mental, tudo que está no físico começou no mental, a gente tendo consciência disso ou não. Porque, por exemplo, eu converso com mulheres hoje que nem sabem que elas têm diálogos mentais o tempo todo. E nós temos diálogos mentais o tempo todo, só que a gente não vigia, então são sempre diálogos ruins. É aquela briga que a gente não teve coragem de falar e a gente começa a trabalhar na nossa mente, né? E aí a gente gera uma vibração diferente. E tudo isso fica espelhado. Então, de repente, eu começo a ter medo de não emagrecer, eu não consigo emagrecer. Eu preciso de consentir com o novo corpo, porque a minha mente, ela é assim, ela é para alcançar objetivos, mas ela tem que saber qual é o objetivo, né? Então, o primeiro ponto é clareza, depois é bem-estar. E isso nos aproxima de Deus de uma maneira muito única. Muito única, né? Impressionante. São coisas que muitas vezes a gente não consegue entender, inclusive, por que aquilo está acontecendo com a gente. E às vezes você busca aquela explicação, mas é porque você tem um entendimento tão errado das coisas e você não consegue se conectar àquilo que está acontecendo e você vem com toda aquela vibração, aquela energia e você acaba se tornando, inclusive, às vezes até uma pessoa insuportável de convivência com outras pessoas, né? Eu gosto muito de uma frase do Carl Jung que ele diz assim, enquanto você não tornar o seu inconsciente consciente, você vai continuar repetindo os ciclos e colocando a culpa nos outros. Então, vai ser sempre o marido, o filho, o amigo, a colega de trabalho que é difícil, mas é só o meu inconsciente que está repetindo questões para que eu entenda o feedback e mude a rota. E é exatamente isso, a gente precisa entender esse feedback e mudar essa rota. Stephanie, quando você vai ter um momento assim, porque tem muita gente mandando mensagens aqui para saber quando é que você vai ter uma mentoria, quando é que você vai ter aí. Vou botar o Instagram dela, né? Porque tá chegando um monte de mensagens aqui para você. Nossa, que maravilhoso! Eu já faço mentorias, né, individual, não lancei oficialmente, porque assim, a minha área é moda, né? Inclusive eu tô vestida aqui numa peça linda. Feita do ateliê. Eu sou formada em moda. Então, a minha área é moda. Só que quando eu comecei a estudar, para mim, eu comecei a ajudar as minhas amigas. E aí comecei a ser procurado para fazer isso como trabalho. Então, nesse momento, eu acredito que eu estou mentorando umas 5 mulheres e 2 homens que, assim, não é minha área, mas devido à situação inusitada que chegaram na minha vida, eu estou acompanhando. Então, eu acredito que vai ter um monte de gente aí querendo essa mentoria também, porque é tão importante realmente a gente se conectar, é tão importante a gente poder ter realmente essa consciência, essa expansão dessa consciência, e a gente tem isso também quando a gente procura ajuda. Obrigada, viu, Stephanie? Nada. Volta sempre, tá certo? A gente vai aguardando o convite. E volta sempre, tá? Você tá linda, a gente vai para um pequeno intervalo comercial e na volta tem Canal Saúde. É já já.